A paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. Eu queria trazer uma reflexão hoje, irmãos, dando até um pouco de continuidade nos últimos dois cultos, que a gente está falando muito de relacionamento. Eu quero ler um texto para vocês. Ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, falar de amar uns aos outros dentro da igreja ou como cristão é chover no molhado. O livro de João, as cartas de João, elas falam 6, 7 vezes só disso, amar uns aos outros. Nos últimos cultos, desde o desigrejado, que foi semana retrasada, como da semana passada, como se relacionar com as pessoas, a gente falou muito de relacionamento, de como a gente tem que se portar com outras pessoas de maneira geral. Mas hoje eu quero tratar no ambiente de igreja, principalmente falando, como que nós podemos nos relacionar e atitudes, porque ser igreja, irmão, é mais do que você frequentar uma igreja no domingo, ir num culto, num prédio, ou seja lá o que for. Ser igreja é um reflexo de atitudes, de posicionamentos, de pensamentos. E eu quero colocar aqui de maneira bem prática mesmo, o que significa ser um cristão de fato. O que significa ser igreja de fato. Eu quero ler um texto aqui, vou ler uns 5, 6 textos. Eu quero ler Mateus 18, de 15 a 17, ele diz assim, preste atenção. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se eles recusar a ouvir essas pessoas, exponham o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Irmão, ser igreja, preste atenção, primeiro ponto, ser igreja é saber tratar o irmão quando ele te peca. Irmão, nós somos pecadores, nós erramos com as pessoas erram conosco. Como que nós vamos saber tratar o nosso irmão quando ocorre essa questão de realmente de pecar, de falhar um com o outro? Obviamente tem coisa que é banal, é do dia a dia, é uma coisa de menor importância. Mas nós sabemos e lidamos com situações bem mais difíceis às vezes. Situações críticas que magoam de fato, que ferem de fato. Como que a gente pode lidar com essas questões? A Bíblia está ensinando como que nós devemos nos relacionar com as pessoas que pecam contra nós. Então vamos supor que uma pessoa pecou contra a minha pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu, Rodrigo, tenho que ir essa pessoa para lá conversar com ela. Falou, você vacilou aqui e tal. Pode ser que a pessoa não queira ouvir. Aí eu chamo mais 2 ou 3 testemunhas e vou até ela novamente. Falo, olha, nós temos que resolver, cara, aquele negócio. Se ela me escutar, ganhei um irmão, mas se ela não me escutar, eu tenho que expor esse assunto à igreja. É isso que a Bíblia está falando. E se essa pessoa não quiser escutar nem a igreja, a Bíblia está falando para considerar ela como uma pessoa publicana e gentia. Gentil é aquele que não tinha, tinha uma vida longe de Deus, sem crença no Senhor Deus de Israel, E um publicano é uma pessoa que, fora da comunhão cristã, vamos colocar dessa maneira geral. O que eu quero dizer é o seguinte, olha a importância de como a gente tem que saber se relacionar, irmãos. Porque nós pecamos e pecam contra nós frequentemente, é ou não é verdade? Nós temos que lidar dessa maneira. Por quê? Porque todos nós pecamos e precisamos nos arrepender. E também precisamos saber perdoar. São as duas frentes. O que recebeu o pecado, ele tem que saber perdoar. Aquele que pecou, ele tem que realmente se arrepender e realmente pedir perdão e não ser mais uma pessoa assim. A reconciliação, ela faz parte da comunidade cristã, irmãos. Uma das coisas que Deus mais deseja é que nós possamos de verdade sermos reconciliadores, com as pessoas. Que possamos exercer isso, vamos dizer assim. Agora, é fato que tem pessoas que precisam se arrepender, pessoas que precisam escutar, precisam ser exortadas,
Por isso que ele falou, vai primeiro você sozinho, depois leva mais duas, depois expõe a igreja. Porque a pessoa tem que se quebrantar, se arrepender e mudar. Preste atenção nisso, irmão. Por quê? Porque se ela não se arrepende e não muda, se ela não quer escutar nada em ninguém, ela pode ferir muitas pessoas. Amém? Ela pode ferir inúmeras pessoas. E de maneiras muitas vezes muito graves. E isso, irmão, afeta a comunidade cristã, isso afeta, né, o ambiente cristão. Então, quando a gente começa a enxergar dessa maneira, a gente vê que, vamos dizer assim, a circunstância é mais embaixo. A gente tem que saber se relacionar, irmãos. A gente sabe, lida com esse tipo de situação, e muitas vezes a pessoa fere a gente não quer mais saber, a gente não quer mais falar, a gente não quer nem ver mais pintado de ouro na frente. A Bíblia está falando, não sei se você prestou atenção, aquele que foi ferido, por exemplo, eu fui ferido, a Bíblia está falando para eu ir até a pessoa. Mas não devia a pessoa ir até você, eu sei, mas o ambiente cristão é sempre sacrificial, irmão. Porque se a pessoa fez aquilo de errado, um coração quebrantado é muito mais o meu do que do outro que me feriu. Você concorda comigo? E Deus está querendo reconciliação, não importa do lado de quem. E muitas vezes, se eu não for até a pessoa não, ela vai continuar agindo dessa maneira com outros e não vai vir até mim e vai criar uma confusão dentro da igreja, e é justamente isso que o Senhor não quer. Confusão dentro da igreja, briga, discórdia e por aí vai. Então a pessoa que sofreu o pecado, fazendo uma analogia aqui como se fosse eu tenho que buscar o caminho do perdão e da reconciliação com a pessoa. Mas a pessoa, pelo seu lado, ela tem que realmente se arrepender e ser uma pessoa melhor e reconhecer o seu erro e escutar. Porque se ela não escuta, realmente se criou uma divisão dentro da igreja. Amém? Vocês estão entendendo a importância? Ser igreja é isso, irmão. Anote. Ser igreja é saber tratar o irmão quando ele peca. Ser igreja é buscar reconciliação com quem errou com a gente. Ser igreja é realmente quebrar toda a barreira de divisão que existe entre nós e as pessoas. Amém? Isso é ser de igreja de fato. Isso é caminhar como o Senhor caminhou, é agir como o Senhor agiu. Amém? Então que você possa ser assim, irmão. Se você está pensando em alguém que te feriu aí agora, já anota o nome dele, já anota o nome dela, porque depois você liga para ela. Fala, tá tudo bem, tal, vamos ficar em paz, tal, busca reconciliação. É isso que o Senhor deseja, que nem o filho pródigo. Quando ele voltou e buscou reconciliação, o pai nem ficou questionando nada, nem ficou, como se fala, lavando roupa suja. Perdoou e reconciliou, é isso que a gente tem que fazer. Amém? Então ser igreja é isso, é sempre buscar a reconciliação, é saber tratar e perdoar as pessoas, é saber se arrepender quando erra. Amém? Segundo ponto, eu coloquei aqui, 1 Coríntios 14, 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Segundo ponto, eu pus assim: ser igreja é usar o seu dom para a igreja. É usar o seu dom não para o benefício próprio, mas para a igreja. Irmão, eu já comentei isso em um dos cultos passados, mas eu só estou querendo frisar e comentar alguns outros pontos. A importância de nós servirmos uns aos outros, a importância de nós usarmos as nossas habilidades e servirmos a comunidade. Irmão, tem pessoas na comunidade que estão precisando de ajuda, tem pessoas da comunidade que realmente estão carentes de muitas coisas que nós mesmos temos. A gente não pode olhar somente para a nossa vida e ver que a nossa vida está boa, agradável e esquecer. Isso é um ato muito egoísta da nossa parte. O que o Senhor deseja? Ele deseja que a gente possa usar os nossos dons e talentos, nossas habilidades, para servir uns aos outros, para ajudar um ao outro. E eu não estou falando só de habilidades, vamos dizer assim, espirituais, né? É para pregar, é para ensinar, é para, enfim, não. Eu estou falando de todas as maneiras. Às vezes você tem algumas habilidades seculares no seu emprego, administração, enfim, seja lá o que for. Muitas vezes a pessoa não sabe se organizar, você tem essa habilidade. São inúmeras, irmãos. Todo mundo tem as suas aptidões, seus talentos. Às vezes você é uma pessoa pau para toda obra, ela precisa fazer uma mudança, você pode ajudar.
Você está entendendo? Então, são muitas coisas. Às vezes uma pessoa mais sábia, ela precisa de uma instrução bíblica, você passa. Irmãos, nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Nós precisamos aprender a nos doar uns pelos outros. Nós precisamos usar os nossos dons em prol da igreja e não somente através de nós mesmos. Amém? Então isso é uma outra reflexão. Que você possa meditar, que você pergunte para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para as pessoas próximas de você, e fala assim, poxa, eu sou bom no quê? Às vezes alguns vão falar, poxa, você é a pessoa que tem uma comunhão de oração, e a gente vê que tem uma resposta daquilo que você ora. Você pode orar pelas pessoas, né? Você pode, eu não sei, você tem uma habilidade artesanal que pode ajudar em alguma coisa uma outra pessoa, você tem uma habilidade administrativa e a pessoa está meio desorganizada, você pode ajudar ela nesse sentido. Às vezes você é uma pessoa boa de finanças, que sabe ter realmente um equilíbrio financeiro, sabe como ter gastos, sabe como sair de dívidas, você pode ajudar uma pessoa nesse sentido. Às vezes seu casamento é exemplar, as pessoas olham e falam, poxa, seu casamento é um exemplo a ser seguido. Pô, vamos comer uma pizza, a gente está passando por uma dificuldade, vamos conversar. Irmão, todo mundo tem habilidades, todo mundo tem dons, talentos e realmente coisas que pode ajudar. Então, ser igreja é isso, é você não pensar somente em você, é você pensar no outro e você realmente abrir mão da sua própria vida, de tempos seus somente, para você ajudar os outros em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto, irmãos, que eu quero comentar. Preste atenção nisso, que isso acontece muito. 1 Coríntios 11:16 diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Porque, em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é o Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, eu quero fazer um comentário aqui. Isso aqui, Paulo está instruindo a igreja de Coríntio, basicamente, sendo bem direto ao ponto. Olha, não seja um cara de contenda, não seja um cara briguento, não seja aquele que traz confusão. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Aqui nesses capítulos, a gente vê instruções bíblicas para a igreja, falando sobre dons, falando sobre até o posicionamento da mulher naquela época. O ponto, de maneira geral, eu quero trazer o seguinte, são pontos que trazem confusão, discórdia no ambiente da igreja. E é isso que o diabo quer, irmãos. Você está entendendo? A única coisa que o diabo quer é trazer confusão no ambiente da igreja. Porque daí ele traz uma desunião, ele traz coisas que podem, vamos dizer assim, abalar a estrutura espiritual da igreja, enfraquecê-la. Irmãos, muitas vezes eu vou dar a minha forma de pensar, muitas vezes nós trazemos confusão para a igreja. Muitas vezes nós, no meio de irmãos, às vezes da mesma denominação ou de outras, um irmão em Cristo de maneira geral, e trazemos confusão dentro de nós. Porque a gente quer falar de coisas que às vezes gera uma discórdia. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 14, ele fala muito de dons espirituais, né? E às vezes gera discórdia, mas dom de língua existe, profecia existe e tal. E irmãos, a gente tem que compreender que Deus usa a todos e todos têm dons. E existe dons de línguas mesmo, existe dons de profecia mesmo. Mas tudo é para a gente trazer para uma edificação nossa ou da igreja como um todo. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente tem que parar e prestar atenção, porque eu acho que muitas vezes a gente coloca muito assunto polêmico desnecessário, eu acho, entre nós como igreja. Às vezes você perde a amizade de um irmão cristão, sei lá, um pentecostal, de um reformador,
por causa de diferenças doutrinárias. E, irmão, é todo mundo do Senhor. Se um crê de um jeito, amém, fica em paz. Se o outro crê de um jeito, amém, fica em paz. Mas o inimigo, ele quer trazer confusão dentro da igreja. É hierarquia, né? Quem é maior, quem é melhor, né? É isso. Eu pus aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, eu falei de doutrina. Mas eu sou calvinista. Eu sou pentecostalismo. Eu sou... E geram confusões e querem um achar defeito no outro. É ou não é verdade, irmão? Em que isso vai agregar no reino? Fala para mim, irmão. Não, porque o sexo dos anjos e não sei o quê. Irmão, no que vai agregar você falar de sexo dos anjos? Irmão, eu estou numa linha de pensamento que os sinais estão aí, Jesus está cada vez mais voltando, a gente tem que agregar. A gente tem que realmente falar, nos unir e tentar levar a salvação e edificação para todas as pessoas. E não gerar intriga, confusão, discórdia, briga e por aí vai. Então, assim, a gente já sabe, tem muitos assuntos polêmicos. Falei aqui de doutrina, falei aqui de hierarquia, que às vezes igrejas diferem, uma tem conselho, outra uma liderança mais pontual. Podemos falar de escatologia, final dos tempos, pós-tribulação, pré-tribulação. Irmão, eu sei que é interessante a gente buscar esses conhecimentos, eu sei. Mas o que não é, irmão, é discussão. O que não é a confusão que faz as pessoas se afastarem, brigarem e se separarem. Eu já vi muita discussão nesses sentidos e pessoas sem se falar romperam amizades. É triste. Cristãos, você acha que Deus se agrada disso, irmão? Você acha que Deus quer ver dois filhos dele brigando? Fala sério. Fala sério. Pensa você tem irmão aí, irmão? Você tem ou não tem irmão? Você tem irmão possivelmente. Deixa eu te falar uma coisa, você pensa igual ao teu irmão? Agora, você vai deixar de brigar, de falar com o teu irmão porque você pensa diferente? O que você acha que para Deus é igual, irmão? Entendeu? Você fala de todos os assuntos com o teu irmão terreno? Muitas vezes não. Por que você quer falar de todas as coisas polêmicas no ambiente da igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não tem sentido. Por isso, irmão, eu nem anotei aqui, mas está me vindo na memória. Por isso que eu gostava muito dos anos, 20 anos atrás, quando eu ministrava na FEBEM. Porque eu era de uma igreja, né? Aí ia o cara da Assembleia, e o cara da Presbiteriana, e o cara da congregação menorzinha lá da esquina. E, irmão, um chegava de terno, outro chegava de camiseta, outro chegava de tênis. E todo mundo se dava a mão, orava, aí só estava... O importante era o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, irmãos. Amém? É na união dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. E a gente entrava, pregava, via toques, via conversões, edificação da vida das pessoas, enfim. Mas o que o diabo quer? O diabo quer trazer confusão na igreja, irmão. Porque trazendo confusão, realmente, nós somos mais fracos. Amém? Então pensa um pouco, irmão. Seja a igreja. Seja a igreja. Seja a igreja é você andar no meio de diferentes e você realmente saber respeitar e agregar. Ser igreja é a gente realmente agir com sabedoria e não com divisão. E eu queria deixar esse tópico aqui, uma frase que eu gosto muito, que um dia eu escutei e nunca mais esqueci. Grava, pode anotar ela. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, irmão. Amém? Se a gente fosse parar e olhar realmente com cada um dos nossos irmãos, diferentes doutrinas, por exemplo, e listar, você crê no Senhor? Crê, todo mundo. Você quer ajudar o próximo? Quer. Você ajuda socialmente uma pessoa? Você mente? Não. Se a gente fosse listar a quantidade de coisas que a gente chega muito mais próximo, que se une, é muito maior do que aquilo que a gente se diferencia. É ou não é verdade? Então, irmão, vamos ser felizes, vamos agir de acordo, vamos parar de confusão, porque o Senhor não agrada que seus filhos briguem. Amém? Não estou falando de coisas erradas, irmão, vocês estão entendendo. Não estou falando de mas o irmão está mentindo, eu tenho que fazer... Não, estou falando de formas de pensar diferente, irmão. Amém? Vamos orar, falar, Senhor, eu quero não ser um agente de confusão. Eu sei que o Senhor é um Deus de paz e não de confusão. Eu quero declarar que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa da paz, de maturidade, de entendimento,
que vai saber se relacionar com as pessoas ao meu redor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Outro ponto, abra comigo aí, em 1 Coríntios, capítulo 16, eu quero ler um texto para vocês, diz assim, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Os dois primeiros versículos, a Bíblia diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Irmão, ser igreja é fazer doação. E aqui eu estou falando até fazer de doação financeira. Preste atenção, irmão, não leva a mal, preste atenção. Aqui Paulo está instruindo as igrejas de Corinto a justamente falar, pessoal, no primeiro dia da semana, que é o domingo, vocês ajuntem aí, cada um sua possibilidade, sua prosperidade, já vai ajuntando que quando eu passar, já vai estar tudo pronto. Essas ofertas, muitas vezes, voltavam para Jerusalém com uma expressão de gratidão para os irmãos cristãos que viviam na capital. O ponto é, nós temos, quem é igreja de verdade, ele entende esse princípio e ele é um doador. Não importa se ele quer entregar o valor do dízimo, o dízimo ou uma oferta, ou o dízimo, oferta, uma primícia. Cada um tem um simbolismo espiritual, cada um deles tem promessas atreladas, né? Tem vários contextos na Bíblia que a gente pode ver, mas o ponto é o ato de entregar propriamente dito, de fazer a doação propriamente dita. E se você pegar os detalhes do que Paulo fala aqui, ele diz assim, façam também vocês coletas como ordenei às igrejas da Galácia. Então, primeiro ponto, é uma ordem. Eu olhei no grego e esse contexto aqui, ele está falando de uma ordem. Muitas vezes a gente questiona, nossa, mas o pastor tem que falar todo domingo de oferta, Aqui é uma ordem bíblica para se falar toda semana de oferta. Simples, conforme vocês forem prosperando, entrega aqui, é isso. Então, primeiro ponto, ele fala de uma ordem, né? Ordem para fazer coleta. Segundo, mas quanto que eu entrego? Conforme a sua prosperidade, que é o que está falando aqui. Aí eu concordo com muitos que falam, mas na igreja fica forçando para dar valor X, Y, Z. Irmão, você quer entregar conforme a sua prosperidade, você entrega. Você quer fazer um ato de maior sacrifício, você faz. Você não quer fazer, não faz. Mas o princípio está atrelado aqui, conforme a sua prosperidade. Então nós temos que realmente começar a olhar do jeito que a Bíblia nos orienta. E fora, irmão, como eu falei no início, todos têm uma promessa por trás. Todos têm promessa por trás. O generoso prosperará. Quem é generoso vai prosperar. É ponto. Mas que não seja do feitio do teu coração você querer entregar para realmente você, por algo em troca. O ponto é, entrega por amor, conforme a sua prosperidade. E é uma promessa de Deus, você vai receber. Você vai realmente colher, porque Deus mostra isso na sua palavra em diferentes maneiras, em diferentes textos, na Bíblia inteira. Então, que a gente possa realmente praticar, compreender tudo isso, irmãos. Porque isso aqui, ele é muito significativo. Expresse a sua generosidade, irmãos. Amém? Faça as suas doações. Reivindique os versículos que falam de promessas, não somente aqueles normais que a gente está doente e fala pelas suas pisaduras eu sou sarado, aquilo que você declara, que você deseja para a sua vida, Mas também sobre esses pontos que nem eu disse, olha, aquele que entrega as suas primícias vai ter celeiro cheio. Senhor, estou entregando aqui minhas primícias, eu quero declarar que eu creio que eu vou ter um celeiro cheio com base nisso.
O dízimo é a maior expressão de gratidão que existe na Bíblia. Primeira vez foi mencionada lá em Gênesis 14. Olha, Senhor, eu estou te entregando o dízimo, eu estou tão grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Você está entendendo, irmãos? Mas o cristão, ser igreja é doar. Ponto. Ser igreja é doar, faz parte da comunidade cristã, né? E não é por causa de alguns sensacionalistas ou teologia da prosperidade que isso pode bloquear aquilo que é um preceito bíblico. Amém? Então medite sobre isso, expresse sua generosidade, sem dúvida nenhuma, isso faz parte de um protocolo de ser um cristão, de ser igreja nos dias de hoje. Outro ponto que eu quero falar é Mateus 16:18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, ser igreja é saber que você vai prevalecer na sua vida quando você estiver pertencendo a uma comunidade. Eu já falei disso também em outro culto, mas eu quero frisar, irmãos, a importância de você estar em comunidade. Preste atenção, você vai prevalecer contra a porta do inferno. A porta do inferno, imagina ela colocando uma porta assim para você não passar, não transpassar ela. Você só vai conseguir transpassar ela se você for igreja. Se você participar de uma comunidade, se você de fato estiver envolvido na igreja. Então nós temos que realmente prestar atenção nisso também, irmãos. Eu creio que eu falei disso em 2 cultos atrás, no desegrejado. Irmão, você tem uma força muito maior para vencer os bloqueios do inimigo sobre a sua vida, sua casa e sua família, se você pertence a uma comunidade, se você pertence a uma igreja, se você se reúne com pessoas. Aliás, irmãos, esse é um versículo bíblico para nós orarmos e declararmos: Senhor, olha, nós somos igreja, e contra a igreja as portas do inferno não vai prevalecer. Nós estamos orando aqui, em prol do nosso irmão que está desempregado. Nós estamos orando aqui, Senhor, clamando diante do Senhor por uma restauração nesse sentido. Como igreja, às vezes a pessoa, como eu falei, está desempregada. Às vezes o que ela mais faz não é nem de uma oração, mas é o que? É de uma cesta básica. Ela tendo pessoas da igreja com quem ela fala, com quem ela se abre, com quem ela confia, as pessoas vão ajudar, irmão. É assim que funciona. Isso é ser igreja, irmão. Deus movimenta o seu reino da melhor maneira possível. Às vezes tem um que está cheio, o outro está faltando. Ele fala, entrega para o outro ali. Não importa o que seja, irmãos. Eu não estou entrando no ponto de valores. Eu estou em ponto na questão da necessidade, que Deus ele quer suprir as nossas necessidades. Deus quer suprir. O Senhor é nosso pastor e nada a nos faltar. É do ponto de vista de necessidade. Não é que você vai, modo de dizer, realizar os seus sonhos. Para isso você tem que prosperar, você tem que trabalhar para prosperar. Mas a nossa necessidade básica em igreja, sendo igreja, é o que o Senhor quer transformar. Então, irmão, não seja uma pessoa afastada. Não seja. Pertença a uma igreja. E não é só ir no culto no domingo e ninguém te conhece. Quando é ser igreja, irmão, é pertencer a uma comunidade onde as pessoas se conhecem. Olha o fulano lá, olha o Rodrigo, olha o João, olha a Maria. As pessoas se conhecem. As pessoas se ajudam. Vou te dar uma carona hoje, você não consegue? Te dar uma carona. Olha, o meu salário atrasou, poxa, cara, você não consegue pagar uma cesta básica? Tá aqui, irmão. Tranquilo. Isso é ser igreja, irmãos. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então que você realmente pense muito nisso e que você seja a igreja, porque quando você for igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o último ponto que eu pus aqui, irmãos, eu quero falar dele um pouco com mais detalhes. Atos 12, no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, ser igreja é verdadeiramente você orar pelos seus irmãos, principalmente pelos mais necessitados ou momentos de crise. Irmão, aqui o apóstolo Pedro havia sido preso.
injustamente. E a igreja não parava de orar incessantemente pelo favor de Deus, para que ele tivesse um livramento. Deus enviou um anjo, irmão, que abriu as cadeias da prisão e fez com que ele saísse. Irmão, são tantos os exemplos e os testemunhos que eu tenho de oração, como igreja, mais pessoas, né? Todos juntos, e que tiveram circunstâncias mudadas, transformadas, que, irmão, deveria fazer um culto só de oração aqui, de falar de testemunhos. Irmãos, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração, muitas vezes em comunidade, Atos 4, faz tremer o lugar. Olha lá, Atos 4, o povo orou, o lugar tremeu, irmãos. Aqui em Atos 12, o povo estava orando incessantemente em favor de Pedro, Deus mandou um anjo. Irmãos, Deus pode fazer todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de sair da sua boca. É ou não é verdade? Então, por que ele quer que eu ore? Ele quer que nós oremos muitas vezes, porque ele quer que a gente viva em comunidade. Porque ele quer quebrar a sementinha do egoísmo muitas vezes na nossa vida. Porque ele quer agir de maneira coerente para que a gente possa viver os frutos disso. Amém? Então, ser igreja, irmão, é você não somente transformar a sua vida, é transformar a vida do outro. E muitas vezes você pode transformar a vida do outro com oração. Uma das maiores formas de você demonstrar amor pelo outro é você orar pelo outro, irmãos. Isso aqui não tem nem o que falar. Tem horas que a gente não tem força para absolutamente mais nada, irmãos. Mas a oração, ela traz um alívio, ela traz um renovo. Ela traz uma carga, uma energia dentro de nós. Eu creio que a igreja tem que investir mais tempo em oração, irmãos. Eu creio que nós investimos semanalmente muito pouco tempo de oração. Quanto tempo você dedica de oração por semana, irmão? Seja bem sincero. E quanto desse tempo você dedica para os outros, em vez de ser somente para você, para sua casa, para sua família, para o seu negócio e por aí vai. Nós precisamos nos unir em oração, irmãos. Amém? Nós precisamos, por isso que a gente precisa estar em comunidade, para que todos juntos um possa entender mais ou menos o contexto do outro, de quanto, né, as pessoas obviamente querem se abrir, para que possamos orar uns pelos outros. Amém? Amém, irmãos? Isso é ser igreja. Eu falei de tantas coisas aqui, irmãos, que eu creio que a gente pode trabalhar em cada uma delas, se não em todas delas. Então, recapitulando, eu falei que ser igreja é a gente saber perdoar. Será que nós, como cristãos, tem pessoas que a gente não está se bicando ou não se bicam com a gente, dentro ou fora da igreja? Se tem, irmãos, está aí uma oportunidade, um ensino para a gente trabalhar e ser uma igreja melhor. Eu falei de usarmos os nossos dons para a igreja. Não seja egoísta, não guarde para você. Sirva os outros. Amém? Terceiro, eu falei que é não gerar confusão. Irmão, pare de entrar em confusão desnecessária, às vezes tem pessoas recém-convertidas que vê essas confusões e elas se afastam de Deus. Ela fala, meu Deus, eu entrei na igreja para ter paz, estou vendo tanta confusão lá. Peça perdão. Não seja mais assim, irmãos. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Amém? Quarto ponto, faça doação. Faça doação. Eu recomendo todos fazerem. Façam prova de Deus. Ele comenta disso em Malaquias. Faz prova de mim, se eu não abrir a janela do céu, se você não entregar seus dízimos, suas ofertas. Nós precisamos entender, irmãos, Deus não quer que a gente seja, que ame o dinheiro, não seja servo de mamon. Pratique a doação, irmão. Entregue com amor. Faz prova do Senhor e colha dos frutos e das promessas que o Senhor tem das suas doações. Penúltimo, ser igreja é saber viver em comunidade, porque em comunidade as portas do inferno não vão prevalecer. Olha a importância disso. Quem te conhece dentro da tua igreja, irmão? Será que as pessoas te conhecem dentro da tua igreja? Você está indo, ninguém te conhece, você nem está indo. Irmão, faça parte de uma comunidade onde as pessoas te conhecem.
onde existe um ambiente de comunidade, de comunhão, para que a gente possa estar caminhando junto e um ajudando o outro. Amém? E por fim, a oração. A oração, principalmente pelos mais necessitados. Sempre tem pessoas que estão passando mais necessidades e outras menos. Vamos orar, vamos clamar, levantar um clamor, declarações. Vamos movimentar o céu em prol dos outros, irmãos. Amém? Que você possa ser igreja, irmão. Isso que significa ser igreja. E que a gente possa meditar nesses pontos e ser pessoas melhores em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos, Senhor. Nós queremos aprender a ser igreja, a perdoar uns aos outros, a saber realmente buscar a reconciliação. Se alguém pecou contra mim, que eu vá atrás, peça, vamos trocar uma ideia, vamos reconciliar, que a pessoa possa se quebrantar. Senhor, tira todo espírito de divisão, e que haja a reconciliação no meio da tua igreja, Senhor. É isso que nós te pedimos e clamamos, que haja isso. Que nós possamos usar os nossos dons, Senhor, nossos talentos, nossas habilidades. Senhor, eu sei do que eu tenho habilidade, eu sou bom. Se você não sabe, pergunta para um familiar próximo, ele vai falar, você é bom nisso. Que eu possa ajudar os outros nesse sentido, Senhor. Que eu não venha a ser uma pessoa egoísta, mas que eu venha a ser uma pessoa que possa ajudar uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Aliás, falando um ao outro, que eu não seja uma pessoa de confusão. Que eu não seja uma pessoa briguenta, que gosta de confusão, de contenda, mas que eu seja uma pessoa determinada a levar a paz, uma pessoa que seja determinada a encontrar a reconciliação, a trazer paz nos ambientes, que eu não traga temas polêmicos, mas que a gente possa, maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separe. Senhor, eu não queria ficar longe do meu irmão terreno, por que eu vou querer ficar longe do meu irmão celestial? Se muitas vezes a gente se priva de falar coisas entre familiares e irmãos, isso é um fato, por que eu não posso fazer isso no ambiente espiritual? Nos dê discernimento, Senhor, que a gente não traga confusão no ambiente de igreja. Que eu possa agir de maneira, Senhor, mamão não reina na minha vida, que eu possa exercer a minha doação, sejam dízimos, ofertas, primícias, o meu coração grato, te entregando, para que seja canal de bênção uns para os outros, Senhor, no ambiente da igreja, nas pessoas ao redor. Em nome de Jesus, eu quero ser uma pessoa abençoadora, eu quero declarar que o generoso prosperará. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar porque eu entendi que viver em comunidade é prevalecer contra as portas do inferno, Senhor. Em nome de Jesus. Que eu possa me interagir com as pessoas na igreja, que eu possa perguntar nome, conversar, que eu possa ter pessoas mais próximas. E não somente ser um visitante, no seguinte sentido de ir e sair e ninguém me conhecer. Que eu possa congregar num ambiente onde as pessoas se conhecem, se ajudam, em nome de Jesus Cristo. E por fim, que oram entre si. Que, dependendo da liberdade e dos pontos a serem colocados em oração, possamos orar em unidade e em nome de Jesus, o Senhor vai movimentar os seus anjos para que as coisas mudem ao nosso redor. Eu creio nisso, Senhor. Nós oramos e declaramos que seremos igreja cada vez mais para honrar o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, que você realmente possa meditar nisso tudo e que você de fato tenha uma semana maravilhosa, na presença do Senhor teu Deus. Amém? Levanta as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que você saia para literalmente viver realmente uma semana abençoada na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom de Cristo a todos.